Pronto aí, pessoal? O que é isso? O que é isso? Pronto aí, pessoal? Então, na aula de hoje vamos falar de um filósofo alemão que viveu no século XIX chamado Arthur Schopenhauer. Vamos? Não vai? O que é isso? Não apareceu nada também. Chega mais perto, pessoal. Mais perto, Carol, pronto aí? Então vamos lá. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão que viveu no século XIX, na verdade a transição do século XVIII para o XIX, né? De 1788 a 1860. E segundo ele, todo ser humano ele toma os limites do seu próprio campo de visão, toma os limites do mundo. O que quer dizer essa frase? que a gente faz nossos limites. Principalmente que o nosso universo, o nosso mundo, ele é do tamanho do nosso conhecimento, do nosso entendimento da realidade. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais vasto é o seu universo, mais vasto é o seu campo de visão, mais coisas você consegue enxergar. Tem um filósofo do século XX que vai falar o seguinte, é o Ludwig Wittgenstein, ele vai dizer que os limites do meu nome... Ludwig Wittgenstein. Ele vai dizer que os limites do meu mundo são de acordo com os limites da minha linguagem. Ou seja, quanto mais precário é o meu vocabulário, menor é o meu entendimento do mundo. Porque menos coisa você consegue denominar, menos conceitos você tem acesso e conhecimento. Você falou que tem gente que conhece? Ludwig Wittgenstein. Então você não sabe. Trava a língua. Ludwig Wittgenstein. É o que é alemão, russo? Alemão também. Ah, mas tem mais não. Ludwig Wittgenstein. Vai aos tribos, né? Nossa, Então, os limites do meu mundo são os limites do meu vocabulário. Ou a minha linguagem, as palavras que eu conheço, elas determinam a minha visão de mundo. Porque quanto menos palavras você conhece, menor o seu vocabulário, menor a sua capacidade de expressar o mundo que você percebe. Então, à medida que você não tem domínio sobre um vasto vocabulário, o seu universo vai ser muito reduzido. A sua capacidade de enxergar e compreender o mundo também vai ser bem reduzida. A mesma coisa é o que Schopenhauer está querendo dizer aqui, né? Então, todo ser humano toma os limites do seu próprio campo de visão. Então, se você tem um campo de visão limitado, você vai achar que o mundo, que o universo, ele é também limitado. Quanto mais ampliada é a sua visão sobre as coisas e mais conhecimento você tem para que amplie essa visão, mais também o universo vai parecer muito maior, muito mais complexo, muito mais interessante, né? Então isso está aqui no campo da metafísica. Na verdade, ele vai fazer uma crítica, né, da metafísica. Isso é metafísica? Isso. Metáfora. Física é a natureza. Metafísica é aquilo que está além da natureza, né? Então ele vai fazer uma crítica dos filósofos metafísicos que tentam explicar o mundo utilizando um outro mundo, uma realidade para além desse mundo, para que a gente assim possa compreendê-lo. Para ele, é possível, através da percepção desse mundo, identificar algumas coisas. Ele vai fazer uma crítica do idealismo, principalmente do idealismo de Kant e de Hegel. Ele vai pegar algo de Kant, ele vai, junto com Kant, acreditar que nós só conhecemos os fenômenos. Ou seja, o que é o fenômeno? É aquilo que aparece para a nossa consciência. Tudo que nós captamos da realidade, nós captamos através dos nossos sentidos. Quais sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas os nossos sentidos eles são limitados para compreender a realidade. A nossa visão, por exemplo, né, ela é uma visão que não consegue perceber todas as imagens ou toda a complexidade do mundo. Entre nós, seres humanos, a visão já varia. Tem gente que enxerga menos do que os outros, não tem? Tem gente que é daltônico, enxerga menos cores. Tem animais que enxergam mais cores do que nós. E tem animais que enxergam menos cores do que nós. Os cachorros, por exemplo, enxergam menos cores do que a gente. Os papagaios enxergam muito mais cores.
Então a visão ou as imagens do mundo do papagaio são muito mais coloridas do que a do nosso mundo. Então a nossa visão é limitada. E por conta disso a gente faz uma visão limitada do mundo. A mesma coisa é a nossa audição. Tem animais que têm audição muito melhor do que a nossa. Os cachorros, por exemplo, também têm visão. A audição é melhor do que a nossa. A visão é pior. A audição deles é melhor. Alguns sons eles conhecem, percebem. Oi? Gato também? Gato também. Não chega, né? Coisa. Não, gato é bom na visão, né? Principalmente noturna. É um animal que tem uma visão boa noturna. Mas não sei se ele enxerga ao mesmo tanto de cores que a gente. Oi? Cavalo não. Cavalo não tenho conhecimento sobre a visão do cavalo. Eu sei de alguns animais que eu já li sobre. Cachorro, gato. Mas aí ele tem um senso de orientação muito melhor do que o nosso. Ele consegue se orientar não é pela visão, é pelo... Aí tem uma questão lá que é uma espécie de intuição. É um outro sentido que não os 5 sentidos. Ele tem um senso de orientação, de localização, que ele consegue mesmo de olhos fechados ir para os lugares. Tipo noção. Mesmo com olhos fechados. Isso, uma espécie de intuição, né? De localização geoespacial ali, né? Consegue se localizar e voltar para os lugares sem você pode cegar ele que ele vai. Né? Aí é um senso de orientação. Isso eu já li já sobre cavalos. Mas você já fechado e voltar na sua casa, filho? Então, os animais têm sentidos e percepções diferentes da nossa. Em alguns aspectos nós temos melhores sentidos que alguns, em outros piores. Então percebe? O mundo do cavalo é muito diferente do nosso, porque tem uma percepção do mundo muito diferente da nossa. E qual que é a visão certa? A minha ou do cavalo? Ninguém sabe. Qual que é a percepção certa da realidade? A minha ou do cachorro? Pra Ou do mim- papagaio? Pra mim é a minha, pro cavalo é a dele. Aí é o que o Schopenhauer está falando. Os limites do seu mundo vai ser, né, os limites aí do seu conhecimento também, do seu entendimento. Então você torna ou toma os seus próprios limites, a sua limitação, porque os nossos sentidos são limitados, e a gente acredita que isso é a verdade. Ah, eu conheço a verdade, eu sei a verdade, ah, eu vi. Às vezes você viu, mas viu de uma maneira equivocada. E aquilo não corresponde à realidade. Fala, ah, fui testemunha ocular daquilo. Você viu ali de forma enviesada, atrapalhada, sua visão estava meio que obnubilada. Tá meio alto. Pois é, também é uma possibilidade. Então Kant falava isso, né? Nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos. Isso é o mundo fenomênico. Então eu não conheço a realidade como a realidade é. Eu só conheço a realidade como ela aparece para mim. Ou seja, eu só conheço a aparência da realidade. E a aparência para mim não é a mesma aparência que é para outros. Outros podem ter uma percepção da realidade diferente da minha. E essa percepção é sempre limitada. Por isso, a nossa visão de mundo ela é limitada pela nossa percepção desse próprio mundo. E aí, o Schopenhauer vai dizer o seguinte, ele vai concordar com Kant que existe um número, uma essência. Mas essa essência não é impossível de ser conhecida, porque para o Kant não é possível conhecer a essência da realidade, só a aparência. O Schopenhauer vai dizer que a essência do mundo, o que rege o mundo e o universo, é uma vontade cega e insaciável. Uma vontade cega, irracional e insaciável. Aí quando ele diz que é irracional aqui, ele está se opondo também ao Hegel, né? Porque o Hegel acredita que tem uma razão que move o universo. E para o Schopenhauer não tem razão nenhuma, na verdade, é uma vontade cega, insaciável e irracional que rege todas as coisas. E essa vontade nos rege também. E essa vontade que nos leva a sofrer, inclusive. Por quê? A vontade cega que nos move, ela nos faz desejar as coisas e as pessoas. Enquanto a gente não tem as coisas e as pessoas que a gente quer, a gente sofre porque não tem aquilo ou aquela pessoa. E quando você tem, você sofre também, porque a vontade cega ela continua te movendo. Você sofre de tédio, porque você fica entediado com aquilo que você já tem. Aí você passa a desejar aquilo que você não tem. Aí é um ciclo infinito. Um ciclo infinito e insaciável. Essa vontade, nada nem ninguém pode satisfazer. São seres E é. humanos. Oi? São seres humanos. Sempre quer mais. Você quer sempre que você não tem. Depois que você tem, você enjoa, você fica entediado. É igual gente que enjoa de pessoas. Por isso o Schopenhauer é chamado de um pessimista. Segundo ele, a nossa existência, ou o que nós chamamos de felicidade, nada mais é do que uma gota num oceano de sofrimento. Ou seja, viver é sofrer.
E a única forma de você se libertar do sofrimento é como? Você se libertando dessa vontade cega e insaciável, desse desejo cego e insaciável. Parando de desejar as coisas. Como é que você pode sublimar isso? Que é isso que nos move, então a gente tem que morrer para isso. Para ele é possível em 3 coisas você pode conseguir se libertar. Através da arte. A arte, na música ou alguma forma de expressão artística, aí você consegue anular essa vontade sua. A felicidade seria isso, você se libertar desses desejos, porque são eles que te fazem sofrer. Aí você não vai querer mais desejar coisa alguma ou pessoa alguma. A arte pode fazer isso, a religião, ou então isso não seria a um filosofia. estímulo pra mim? Oi? Isso não seria um estímulo? Por exemplo, uma pessoa que não quer nada, ela não tem nenhum objetivo. Mas esse objetivo, por exemplo, ele vai se inspirar aqui no budismo. A religião budista é assim. O nirvana é você anular o seu eu. Porque você não é nada. Caramba. Nós temos ilusão de ser alguma coisa, Que motivador. mas não somos merda nenhuma. Que legal. Nossa, Nós você somos motiva, professor. poeira estelar, poeira cósmica. Somos nada. E você acredita que o mundo é muito importante, a sua vida é muito importante, o mundo é nada. Você não faz diferença nenhuma para o universo. Mas aí nós somos educados desde criança a achar que nós somos o centro do universo. Nós não daremos Isso é uma ilusão. É uma ilusão achar, acreditar que você é o centro do universo. Porque você não é nada. Isso vai passar, isso vai acabar. Isso aqui. Então, é uma ilusão a gente acreditar que a gente é alguma coisa. Depressed. E que o mundo gira em torno de nós. E que a nossa visão do mundo é uma visão que corresponde à realidade das coisas. Isso é tudo ilusão. Então, baseado e inspirado no budismo, mas para ele não é só religião. No budismo você consegue isso através da meditação. A meditação é o quê? Você anular o seu eu. Você ali vai conseguindo através da meditação, controlando a sua mente, a não desejar nada. Aí você virou outra A pessoa. desligar do mundo. Isso não é ruim, professor. Vai? Não é meio que ruim, professor. Alguns vão dizer que isso é uma forma de alienação. Você está se alienando, né? Do mundo. Está fugindo, é uma fuga, uma alienação, alguma maneira de você não lidar com a realidade. Ou fugir da realidade. Para eles não, na verdade o que você chama de realidade é uma ilusão. Querer mudar o mundo, isso é uma idiotice para eles. Né? Porque o mundo, velho, ele não tem sentido algum. A existência humana é um absurdo. Nós que ficamos inventando sentido para a realidade. E tanto que cada um inventa um sentido diferente. Para quem é religioso, o sentido da vida é servir a Deus. Para quem gosta de arte, o sentido da vida é fazer a sua arte. Para quem gosta de dinheiro, o sentido da vida é buscar dinheiro. E assim por diante. Cada um dá um sentido diferente. Isso prova que a realidade, o mundo, não tem sentido. O sentido quem inventa somos nós. E o sentido nada mais é do que uma muleta para a gente suportar essa existência. Então, para você conseguir suportar isso aqui, você precisa criar um sentido para isso aqui. Agora me diz, o que você acha disso tudo? Acho que faz muito sentido. Apesar de que a realidade não tem sentido. Faz sentido essa explicação. De alguma forma tem um sentido aí. Então minha versão do mundo é limitada por observações limitadas que eu posso fazer de um vasto Não universo. se baseia nesse ar tudo, não, que a gente vai ficar tudo deprimido. Minha versão do mundo é limitada por experiências limitadas de uma vasta vontade universal, cega, irracional, insaciável, da qual a minha vontade é apenas uma parte. A vontade que está dentro de nós é só uma vontade do universo. É uma semente do universo plantada em nós. No momento que nós nascemos, porque nós somos parte do universo. Você é átomos que estão nesse universo. Inclusive os seus átomos vão continuar aqui depois de você morrer. Sua consciência não vai, sua inteligência não tem alma. O que tem é os seus átomos. Ele continua aqui. E nos seus átomos está parte aí dessa vontade universal, cega, insaciável, racional que move todas as coisas. Então minha versão do mundo não inclui coisas aí que não percebi. Então as coisas que eu não percebi, para mim não existem. E aí isso prova o quão limitada é a minha percepção do mundo. Professor, a alma não seria algo sobrenatural? Então ele abandona essa ideia. Ele é contra a metafísica, né? Então para ele não tem alma. Não tem alma. A alma também é uma ilusão, uma invenção, né? Que criaram para fazer a gente acreditar que há algo além disso aqui. Então, na verdade, a nossa vida se resume a essa aqui mesmo. Então, professor, praticamente cada semana vendo
quiser e cada um acredita no que quiser, praticamente. Na verdade, dele você não tem que acreditar em nada, porque não compensa acreditar. Essas crenças são puras ilusões. Ilusões criadas pelos seres humanos para suportar essa existência. Entendeu? Você não crê em nada, então. Você só vive sem... Na verdade, para isso você tem que buscar anular os desejos. Aí seria a raiz da felicidade. A felicidade é o quê? Evoluir. Não é conquistar o que você deseja, porque conquistar o que você deseja vai te manter nessa roda e vai te manter escravo dos seus desejos. E quando você é escravo dos seus desejos, você não é livre. Então a liberdade consiste em você se libertar dos desejos e assim você alcança também a felicidade, porque você não vai depender mais de nada nem de ninguém. Mas aí a população não. Oi? A população vai... Nesse sentido, né, o melhor seria a gente libertar o universo da nossa presença aqui. Tá, Eu vou sair da escola para esperar a resto de nível, ok? Não suicidando, mas anulando o seu próprio desejo e não procriando também, porque quanto mais gente você coloca no mundo, é mais gente para sofrer. E é um desejo. Na verdade, colocar o filho no mundo não é um presente que você está dando para o seu filho. Você está dando um castigo que você está colocando ele para enfrentar uma existência que é dor e sofrimento. Existir é dor e sofrimento. Não, existir até que não, mas sobreviver, né? Viver é isso, né? A vontade cega universal. Então, o Schopenhauer estudou o Bhagavad Gita hindu, né? No qual Krishna, que é uma das divindades do hinduísmo, né? O cocheiro, ele diz para o Arjuna, que é uma outra divindade. O hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses diferentes, né? Mas aí o Schopenhauer não acredita em Deus nenhum. Que o ser humano é escravo dos seus desejos, a menos que consiga se libertar deles. Então, enquanto a gente é escravo dos nossos desejos, nós vamos sofrer. Porque a gente fica à mercê deles, né? Eles que controlam a nossa vida e não a gente. Não, mas não é nada. Os seus desejos. Não, Você mas fica nós- querendo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ter sucesso, eu quero ter isso, aquilo. Eu quero casar com aquela pessoa. Mas se não tiver desejo, o que sobra? Não, é nada, ele quer nada mesmo. Isso é chamado de niilismo. Ele vive numa realidade alternativa onde ninguém tem objetivos, nem... Niilismo vem do latim nihil. Não tem que fazer nada. Eu acho que ele... Nihil é nada. Isso é velho. Ou seja, Estamos prontas. Porque a solução para a nossa existência é a vontade de nada, né? Como se nada. não existisse nada. Ele é uma pessoa que não fazia nada na vida. Ele teve altos P.O.s, né? Ele era bem misógino, ele odiava as mulheres. Teve treta pra caramba com a mãe dele. Ele e a mãe dele viviam brigando. O pai dele se suicidou. Isso é bichos. Mas se o cara não gostava de mulheres. Ele odiava mulheres. Então Ele dizia que as mulheres que movem esses desejos dos homens e fazem os homens, né, perderem a sua razão. É porque ela só retira que é extremamente gostosa. A mulher, e ele era safanão, bandido. Inclusive ele teve problemas, né, ele agrediu uma mulher lá com quem ele se relacionou. Ele tinha vários problemas, ele gostava de... Ele era mais ou menos um Red Pill. Essa galera Red Pill hoje em dia, né, da internet. Então ele tem muita influência aí dos orientais, principalmente do hinduísmo e do budismo. Então a base do solo sobre o qual todo o nosso conhecimento e aprendizado repousa é inexplicável. Ou seja, tudo conhecimento que você acha que tem, que você aprende, na verdade, isso é uma ilusão. Porque a realidade, ela é inexplicável. Toda explicação que a gente inventa não passa de uma ilusão, uma crença. Porque nós acreditamos que nós somos muito importantes e que nossa capacidade de perceber a realidade, ela é, né, de alguma forma, eficaz. Mas não. A nossa percepção da realidade é uma percepção completamente limitada e ilusória. Porque a gente acredita que aquilo que a gente vê, ouve e percebe é a verdade e é a realidade. Quando na verdade não. Tudo isso é ilusão. Loucura da nossa imaginação. Viagem na maionese do nosso cérebro. Esperança para continuar nos filhos. Também. Eu prefiro... Para suportar. Você sabe, minha. Então é isso aí. Compreenderam aí, pessoal? Não. Eu prefiro não estudar isso. Prefere não entender, né? Esse caboclo é tenso.